rapaziada, domingo pós-jogo do Clube do Remo aí, um jogo para esquecer, gente. Um jogo que o Clube do Remo errou tudo que deveria errar no campeonato todo praticamente. No campeonato todo, nunca tinha visto o Clube do Remo nessa temporada jogar tão mal quanto jogou no dia de ontem, na tarde de sábado, né? Uma grande oportunidade que o Clube do Remo perdeu de chegar ali próximo do G8. Hoje é o do G4, hoje é o sétimo colocado, tá, até o momento. E, gente, um jogo para se esquecer. Um jogo onde tivemos contusões, um jogo onde tivemos erros, falhas grotescas mesmo, que tu disseste assim, caramba, não dá para acreditar que é o Remo que está em campo. Até porque, pelo começo do jogo, quando o Clube do Remo faz um gol a menos de um minuto, é um jogo para você acreditar que o time vai performar muito bem, e até então era isso que passava, né? Um gol do Adailton com uma assistência belíssima do Pedro Costa. Porém, depois disso, meus amigos, foi um time apático, um time acovardado. É essa a palavra correta, porque você não acredita que um time que está performando numa Série B, na 12ª rodada, jogar desta maneira. Faltou comando, né? Faltou tudo ali, inclusive umas contusões ali. A do Marcelo Rangel praticamente sozinho, né? Sozinho se contundiu, não deu para entender. E a do Regis também, que era aquela contratura muscular que cobrou seu preço, tá? Como a gente havia falado, né? Sabíamos que tinha um pequeno prazo de validade por Regis até o momento que estourou de vez ontem, né? E isso preocupa porque é um meia armador, é um meia que realmente dá diferença no jogo, porém não dá para contar, né? A gente sabe que vinha sendo trabalhado para isso, eu mesmo aqui no canal cansei de falar para vocês, mas enfim, galera, o Remo depois do gol baixou as suas linhas, se postou covardemente, postou como um time pequeno, um time diminuto. Você pode dizer, o Clube do Remo tem que saber sofrer no jogo, tem que saber cadenciar o jogo, e aproveitar da melhor oportunidade, porém não foi o que aconteceu. Inclusive, quando nós estávamos com 3 zagueiros, foi que a gente sofre um gol de cabeça, de uma bola intermediária, uma bola aérea jogada sem pretensão, numa falha grotesca do Regis, e aí o Clube do Remo acabou amargando a sua segunda derrota na temporada, no campeonato da Série B, e uma derrota dolorosa pela maneira que foi, gente. Pela maneira que foi, a derrota do jeito que foi, você diz, porra, não dá para acreditar que o Clube do Remo vem performando dessa maneira. Aí para mim ali faltou o comando, faltou você saber o que é a partida, faltou você entender o jogo, e o Clube do Remo covarde, a péssimas atuações de alguns setores que dava para doer na vista, e a gente ficou sofrendo e sucumbindo ao adversário, tá? Esse foi, na minha convicção, o jogo da maneira que foi. Indo para um, Marcelo Rangel defendeu tudo que podia, até se contundir, o preço alto, contundiu sozinho ali, vamos verificar qual é a situação dele hoje, né, no domingo. O Clube do Remo retorna nesse domingo. A zaga, gente, totalmente segura, sabe? Tanto que o Reinaldo passa, o cara, o Allan Kardec passa por trás do Reinaldo ali, um absurdo deixar ele aos 45. Era o Clube do Remo que tu dizia assim nesse jogo, vai ser um empate, aí a gente traz um ponto para casa, eu acho que era isso. E isso é maneira covarde de se ver. É maneira covarde de se ver para um time que, o valor que tem, e um time que tem pretensões da Série A. Não pode jogar covarde desse jeito, tá? Até porque saiu primeiro no placar, né? E você, pô, já foi pro segundo tempo, aí faltou mudanças equivocadas também do auxiliar e caramba, entendeu? Então, gente, a zaga pra mim tava. O Pedro Costa fez só aquele lance da assistência, né? Pavani horrível ontem. O Pavani tem jogos que ele faz tão bem, cara. Ele tem jogo que tu é doido, dá uma dor, né? O Pedro Castro realmente não dá para ser titular nesse Clube do Remo, né? Até apareceu ali no momento do gol, mas parece que o seu futebol vem caindo de produção, né? E horrível. Caio uma hora entregou uma bola, gente, meu Deus do céu, cara, que tu diz assim, nem no amador tu entrega uma bola dessa, e ele entregou, tá? Pedro Castro sumido na partida,
Acho que eu vi só um lance dele nos melhores momentos aí, para vocês terem uma ideia, se vocês procurarem o melhor momento do Clube do Remo, tem só um lance. E que a gente. O Adailton depois do gol deu uma apagada. O Janderson, meu Deus do céu, o Janderson, aquele pênalti infantil. Não tinha precisão daquilo, sabe? Você entrega para o adversário os 8 minutos um pênalti daquele, você entrega todos os ímpetos, porque o Clube do Remo estava suportando e contando com a sorte. Aí você entrega. Horrível a partida do Janderson ontem, horrível. O Clube do Remo tem que melhorar muito nessas situações de cobranças, porque a gente sabe que os caras jogam, né? E, gente, aí as substituições vieram, a lateral direita, meu Deus, precisamos de um lateral, porque não tem condições. Quando sai o Marcelinho naquela lateral, a gente fica... Pô, gente, fato é que chegou o novo treinador finalmente. O Clube do Remo até dá uma canseira na gente nessas horas, porque você tem que apresenta logo aí. É o cara, é ele que vem, é o preço que tem. Não fica deixando a especulação te surpreender. Sabíamos que era um resultado que poderia acontecer, poderia. É um time que tem grande investimento, o Atlético Paranaense. Mas, pô, apresenta logo, olha, é o fulano que vem, pronto, gente, esse aqui, acabou. Aí fica, aí vamos saber, vai chegar hoje, vai chegar mais tarde, já tá em Belém. Poxa, gente, não precisa disso, né? Não precisa desse tipo de situação para a gente passar, entendeu? Fato é que é uma semana de repar. Temos um novo treinador realmente, é o Antônio Oliveira aí, tá? No próximo vídeo a gente vai estar trazendo para vocês como são as atuações dele. A gente sabe que é um bom treinador, eu acompanho a carreira dele de perto, acompanhei a carreira dele no Corinthians, no Cuiabá, e para mim é um excelente treinador. Porém, agora ele tem que saber jogar com esse time aí, saber o que passa nessa linha do Clube do Remo. O fato é que perdemos peças importantes, tá? Temos suspensões por ter o cartão amarelo e vamos para a semana de repá, gente, porque não poderia ter acontecido da maneira que foi, né? O Clube do Remo realmente ontem foi uma partida que para esquecer, uma partida que eu não tinha visto dessa maneira. Baixou as suas linhas totalmente, faltou o comando, né? Às vezes a gente diz, olha, te alerta, 12ª rodada, não dá para jogar dessa maneira, um time que vinha tão bem e sucumbir da maneira que foi. Até não é a questão de perder, gente. Não é a questão de como foi que perdeu. A questão é o seguinte, é você ver a maneira que foi, você vê o time no estado que estava, um time apático, um time que deixou muito a desejar nas suas linhas, um time que, cara, entregava a bola, parecia que coisas infantis aconteciam, que você dizia, peraí, bora reagir, né? Aí no banco, quando você vai para as mudanças, foi da maneira que foi, aí bota 3 zagueiros, e o Clube do Remo leva o gol aos 44 minutos, tá? Até porque o adversário também tem um bom investimento. Eu falei para vocês, é um time rápido, né? E tentaria a bola alçada na área. Bolas, os caras estavam, caramba, velho, sozinho, em certo momento, sozinho, cara. Sozinho, não dava pra acreditar naquela marcação do Clube do Remo. E aí, gente, foi um erro geral. Um erro geral. Poucos se safaram nesse Clube do Remo de ontem. E pra gente aqui no canal fica a preocupação da seguinte, né? Perdemos alguns jogadores pro próximo o jogo que é o clássico. O treinador chega numa semana de clássico e aí é ajustar. Não tem nada perdido, tá? Agora não pode acontecer como aconteceu, gente. Não pode de jeito nenhum acontecer. Bom, peço a você aí que chegou até esse final, diga aí o que você achou do jogo, tá? Um forte abraço a todos. Eu ainda estou aqui aproveitando o aniversário da minha filha e não tive nada para comemorar ontem, que eu fiquei muito decepcionado com esse jogo do Clube do Remo. Uma péssima apresentação, um time que viajou com antecedência para saber como é que estava o clima, como é que vinha se postando o adversário e da maneira que foi, decepcionou. Valeu, galera, forte abraço, fui!